Porque anunciar o evangelho não é escolha, é missão. Bem-vindo a mais um episódio do Rota 916. E para acontecer esse papo leve, descontraído, profundo, mas sim, com propósito, a gente está aqui com a galera do Rota 916. E aí, galera, boa noite, tudo bom? Boa noite, beleza? Oi, demais, bom demais. A gente está aqui com o Gregory hoje. Fala aí, turminha, vamos começar logo que eu tô ansioso pra trocar essa ideia aí, Paula. Bom demais, para completar a mesa aqui a gente tá com o Jonathan. Boa noite, tamo junto aí também pra trocar essa ideia e aprender mais coisas aí, né? Bom demais. E do meu lado aqui, juntinho, Danilo. Boa noite, galera, boa noite, bem ansioso também pra esse tema aí, vai mexer bastante com a gente, espero que mexa com vocês também. Maravilha, maravilha. E pra você que não me conhece, eu sou o Vitor, muito prazer. Essa é a galera do Rota 916 e hoje, tá, a gente vai falar sobre começos, sobre origem, propósito, queda, redenção e como tudo isso revela o caráter de Deus que a gente já sabe não muda, mesmo quando tudo tende a mudar, quando tudo ao nosso redor tende a mudar. E vamos nessa, né? Deixa eu pensar um negócio aqui com vocês. Talvez vocês não tenham parado para analisar isso e lendo a lição a gente fez umas analogias aqui muito boas. Que é o quê? Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas a Bíblia, ela começa com um jardim e termina com uma cidade. Já pararam para analisar isso? Vocês já tinham visto isso antes? Já tinha? Eu não tinha visto isso. Eu sabia, mas não tinha parado pra pensar. A gente sabia, mas não tinha ligação. Perfeito. E também que ela começa com uma serpente engranando e termina com um cordeiro reinando. Então, ó, no episódio de hoje a gente vai falar sobre começos, sobre origem, propósito, queda, redenção e, como eu falei para vocês, tudo que revela o caráter de Deus. E a gente precisa lembrar do nosso título principal, né? O tema principal de hoje. Apesar de a gente ver tudo isso que eu trouxe ali para vocês, a gente precisa do tema principal. Danilo, como que é? Qual que vai ser? Traz isso pro pessoal aqui. Não, com certeza, pegando um gancho aí que você falou que tem começo, né? Você falou logo no... tem começo, então o tema principal dessa semana tá trazendo aí o fundamento de Gênesis. E como sempre, o nosso guia de estudos aqui, ele tem um título, ele tem um verso da Bíblia, que esse verso dá uma orientação para nós, para correr durante toda a semana. E eu queria que você, em casa, abrisse sua Bíblia agora nesse momento, no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Vamos lá, acompanha com a gente, vamos ler, porque aqui vai ser o nosso ponto de partida, nosso ponto de largada. E aí, tá ansioso, Joe? Com certeza. Vamos nessa, que tem bastante coisa pra gente conversar, pra gente aprender e falar com a galera aí. Amém? Já abriu a Bíblia aí? João. Primeiro João, não, João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Então, eu já fui lá pro 9. Boa. Você de casa aí acompanha a gente também, acompanha a leitura bíblica, que é muito importante também. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29 diz assim, então, vamos lá. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí, galera do Rota, texto forte, hein? Forte demais. Fortíssimo, fortíssimo. Eu já queria puxar uma reflexão aqui pra gente, né? Hoje eu vou... Você que tá vendo aí a gravação, está acompanhando a gente ao vivo, se prepara que hoje eu vou puxar bastante reflexões aqui, tá? Mas a gente tá numa era onde tem muitas séries, né? A gente sempre tá vendo ali trailer de uma nova série que tá saindo, que tá chegando, a gente fica ansioso, né? Essa semana eu tava até comentando com o Jonathan, né? Que a gente tá assistindo The Chosen. E aí, essa série inspira bastante. Mas assim, mais surto, pô. Vocês já viram? Foi bom demais. Se você tá assistindo aí, por favor, vai. Acompanha um pouquinho que ela retrata muita coisa. Não substitua isso com a Bíblia, né? Mas vai ser muito bom pra você ligar alguns pontinhos na mente, né? A mente é muito visual, né? Mas... assim como todas as séries, né, a gente percebe que na maioria, né, dos episódios, para prender a gente, nos primeiros episódios a gente já tem um spoilerzinho, né, ou então pistas que vão explicar aquilo que vai acontecer lá no final. Pegando o gancho do The Chosen, na primeira temporada eles já vem spoiler, isso já pausa o vídeo aí e pula para alguns minutos para frente. Mas eles mostram nos primeiros episódios ali, você vê os discípulos, você fala assim, esse cara não tem cara de discípulo, não. E aí a série mostra eles no final.
A transformação. A transformação, a serenidade. Você vê no jeito, assim, por eles terem andado com Cristo ali, que eles já ficaram diferentes. Aí só mostra, tipo assim, uns 2 segundos e aí a série toca e não mostra mais. Enfim. É só pra você ter o gostinho do final. E você já ter essa visão, né? Meu, eu já sei que vai acontecer isso. Mas como que vai acontecer isso? Como é que chegou nisso, né? E é exatamente que a gente vê nesse episódio piloto, praticamente, da Bíblia, né? O primeiro livro, Gênesis, ali, é o piloto, o episódio piloto da nosso guia aqui, da Bíblia que elucida toda a nossa palavra. E o mais louco disso é que Apocalipse é o desfecho. Ah, não é óbvio que a gente sabe que o Apocalipse está no final, ali ele que vai fazer o desfecho da Bíblia, mas talvez você nunca percebeu, você de casa nunca parou para analisar, mas que, cara, tem muita ligação entre um e o outro. E a gente vai trazer um pouquinho mais sobre isso também, tá? Você ia falar alguma coisa, Danilo, pode falar? Nada. Por enquanto, Bom demais. pode dizer Ó, já. E aí eu queria começar com uma pergunta aqui para todo mundo, tá? E aí quem se sentir tocado, tá? Se sentir tocado, responda. Mas, ó, vamos lá. Vocês já sentiram que alguma coisa enganou espiritualmente vocês de alguma forma e só depois vocês foram perceber isso? Que achei que era uma coisa espiritualmente, a hora que foi ver era outra coisa, nada a ver. Como que foi essa dinâmica? Cara, eu acho que eu vou falar de uma coisa que todo mundo, isso aí reina pra todo mundo, cara. Principalmente quem tá estudando a Bíblia, quem vai se batizar ou quem já se batizou. Eu acho que uma das maiores enganações que eu tive, ou da coisa da minha cabeça, ou que um momento alguém pregou isso, foi que quando a gente se batizar, vai ser mágico. A hora que a gente subir da água, tudo de ruim da minha vida vai se transformar, ou morre, né? Nossa, tudo eu vou ver e tendo a cosmovisão, realmente tudo muda. Eu passei a ver o mundo de um jeito diferente, isso é real. Mas eu continuei sendo pecador. Sim. Eu continuei sendo pecador, mas com uma diferença agora. Em público eu fiz essa aliança com Deus no meu batismo. E agora eu faço parte da remissão dos pecados de Cristo. Eu aceitei Ele na cruz, faço parte do processo da santificação. Então acho que, pegando a sua pergunta, assim, acho que foi a maior enganação que eu tive, assim, essa transformação mágica. E não sei, verdade, não é, cara. Tive um privilégio muito forte de ter o Daniel Rosa, não sei se você tá assistindo, se você conhece até Daniel, se você tá assistindo, não sei que uma vez esse episódio vai chegar até você. Mas ele falou uma coisa, acho que, se eu não me engano, foi numa lição, né? Uma lição de escola sabatina, ele era professor, e aí ele trouxe a reflexão pra gente de que na maioria das vezes a gente acredita que quando a gente se batiza, é tipo, ali foi o ápice da conversão. Como se, me converti, agora me batizei. E depois eu comecei a entender que às vezes a sua conversão não é no batismo. Tem gente que a conversão foi antes, tem gente que sim, efetivamente vai ser no ato do batismo, mas tem gente que a conversão vai vir logo depois. Isso não tô falando que é pra pessoa continuar pecando ou algo do tipo, né? É um batismo, é um... Não, mas o que você tá falando é muita coerência, sabe por quê? Porque eu só vou conseguir ir pro tanque batismal se eu tiver convertido. Eu posso estar convencido, Sim. beleza? Mas convertido realmente para fazer essa aliança com Deus, eu tenho que estar convertido antes. Não é no batismo que essa conversão acontece. Tá certo. Então você tá certinho. Quando essa pergunta veio pra mim, eu encarei ela de uma outra forma. Que a pergunta veio aqui, você já sentiu que algo te enganou espiritualmente, mas você percebeu depois? Eu sinto assim que o inimigo, ele é um enganador. Ele toca no nosso ponto fraco pra ir tapeando a gente, deixando a vida passar e se talvez chega no fim, você perdeu. Eu me senti enganado, tipo assim, não enganado, mas eu sempre pensei e tive vergonha, e hoje eu vejo muito jovem na igreja com essa vergonha. Tipo assim, vamos fazer uma oração ajoelhado. O jovem tem vergonha de ajoelhar. Você acredita que tem vergonha de ajoelhar? Tem vergonha de... Não todos, claro, tem adultos também, mas eu acho que sempre naquela idade ali, e eu passei por isso até pouco tempo atrás, eu passava, pouco tempo não, mas um tempo aí, que eu tinha um pouco de vergonha de cantar na igreja alto, mesmo que lá no meio do pessoal eu tinha um pouco de vergonha. Eu andava de carro, sempre gostei de escutar música, então eu tô aqui com o carro, a hora que eu chegava no pedágio,
Eu baixava porque eu ficava com um pouco de vergonha da... Até contou isso pra mim, o dia que a gente tava conversando lá. eu tinha um pouco de vergonha de Cristão, né? Os sinais do Kant, praticamente. Depois que eu percebi que isso era uma enganação, porque é uma enganação isso. Foi libertador pra mim. Cara, hoje a hora que eu ajoelho, eu amo ajoelhar perante Cristo, eu amo cantar, amo que as pessoas, tipo assim, fazer sem culpa, porque parece que quando a gente tá em cima do muro ali, a gente tá sempre errando. O meu vizinho vai escutar eu cantando esse louvor, mas se fosse um funk, talvez, não sei, ou outro tipo de música qualquer aí, você não se importaria. Então eu senti que eu me enganei, que eu fui enganado, e que isso Foi mesmo se enganando, né? não, mas é obra de quem tá ali para colocar essa dúvida na nossa cabeça. Então essa foi o engano que quando eu passei por cima, eu me libertei e fez muito bem para mim. Hoje eu Legal, cara. Pegando um gancho no que vocês falaram, eu acredito que, pelo que eu percebi agora, vocês três vieram pra igreja depois de adulto, né? Isso. E aí, assim, eu já era quase velho, não tô brincando. não, você é um jovem ainda, você é um jovem. Mas eu falo assim, a conversão, por exemplo, que nem no meu caso, eu cresci na igreja, a gente fala nasceu na igreja, né? Mas a gente batiza, a gente tá ali e tal, tá envolvido, mas o encontro com Cristo, ele não vem no batismo. Pelo menos o meu caso, tá? Não é pra todo mundo. Não é pra todo mundo. Então, assim, eu vejo que é um pouco, a gente fica meio, a gente cria uma expectativa e acaba se enganando. E porque quando você tem um encontro com Cristo, aí você fica nesse jeito que ele tá falando aqui. Você não tem vergonha. Tudo é lindo, você... Cara, eu falo assim, é um prazer. Você fica maravilhado de falar disso. A gente tem a reunião na empresa cedo e às vezes o nosso chefe lá não consegue participar. Tem umas outras reuniões e tal. E a minha esposa até tira sarro. Eu falei, ei, meu pregador. A gente começa a trocar ideia e as pessoas têm dúvida. Cara, eu começo a conversar e aí... Bom demais. tipo assim, eu não me reconheço. Entendeu? É um negócio que eu não consigo explicar. E eu queria pegar aí. Você ia falar? Eu queria fazer um complemento, juntando o que o Greg trouxe e o que o Joe, algumas experiências que eu tive. Isso que você falou, cara, ele é muito importante porque as pessoas hoje, elas saem da igreja com isso. Porque o pecado, ele nos envergonha diante de Deus, né? Sim. Mas ele não deve nos afastar de Deus. Claro que aquele pecado acariciado, aquele erro contínuo, consciente, esse aí me afasta de Deus. Mas se eu peco como um pecador, que nem no seu caso ali, Ignorante. de forma ignorante. E aí, o que acontece? O que Satanás fez? A gente daqui a pouco já vai entrar nesse tema no jardim. Você até do primeiro episódio, você que não assistiu o primeiro episódio, volta lá, que a gente também já deu uma primeira pincelada, que a gente tá no segundo episódio, segunda semana, e fala muito bem que é uma enganação. Ele vem na sutileza de falar assim, ó, você é um pecador, então você não tem dignidade de estar diante de Deus. E as pessoas saem da igreja por conta disso, por conta desse erro dela cometendo. Aí trazendo pra você, que você fala assim que o seu encontro com Cristo realmente não foi no tanque batismal. E aí ele complementa que não é pra todos. E, cara, eu acredito que nem deveria ser, de verdade, assim, nem deveria ser só no tanque, cara. Tinha que ser no seu íntimo. Porque eu me batizei, e depois eu quero contar pra vocês meu testemunho, eu me batizei, mas aqui um mês depois eu tava ali trabalhando no sábado, cara. E foi uma coisa incrível, e depois de 6 meses eu tive o meu encontro pessoal, só que eu estava batizado. Entende? Então é bem real o que você falou. É bacana pegar isso porque a gente já sabe que o Satanás ele já vem pra enganar. Essa é a artimanha dele, a gente tem até a frasezinha que a gente preparou que era: o diabo é criativo no disfarce, mas é muito, mas muito, muito previsível na estratégia. Ele usa essa estratégia de enganação, de se disfarçar, de não mexer 100% na verdade, mas ó, E se a gente não tiver ali, firme ali, você é enganado toda hora. total, e isso é enganado por quem tá ao redor ou por você mesmo. Sim, você mesmo. A gente até comentou isso no episódio passado. Mas um ponto importante é que assim, ó, às vezes parece que é uma arma que tá sempre se renovando, né? Parece que o mal, né, a força maior ali, Satanás, ele tá sempre usando esse mesmo roteiro, usando sempre a mesma estratégia, né? Como a gente falou, a estratégia já é previsível.
Só que mesmo a gente sabendo isso, mesmo o mundo sendo totalmente dinâmico, sabendo que essa estratégia tá sendo a mesma, sabendo que a enganação tá sempre a mesma, a gente ainda cai. O que vocês veem disso? Eu vejo que é assim, é como você falou, né? A estratégia é a mesma, mas ele não faz algo discrepante da verdade. É o que você comentou no outro episódio, né? Ele muda detalhes. Detalhes, sim, é detalhes. Então, assim, cara, você pode servir a Deus, você só não faz isso. É. Você pode servir a Deus, mas você pode Fazer esse outra coisa. Pode fazer isso aqui. Não, isso aqui, ó. Isso aqui é tranquilo. Ó, eu vou provar pra você aí, entendeu? Então ele faz a jogada e traz a confusão. A única forma de você se abster disso é se você tiver na palavra, firme na palavra. Então por isso que a gente tem que estar sempre buscando orientação aqui. Se você não buscar orientação aqui, uma hora você vai... Game over, cara. É game over. Uma hora você vai se render, cara. Você sabe por quê? E a pergunta que ele trouxe, quando ele finalizou a pergunta, veio na minha cabeça a minha vontade. É a minha vontade. É a minha vontade. É a minha vontade. Quando a gente tem a vontade da gente própria atendida, a gente fica meio completo. Você imagina se hoje ou amanhã, daqui a pouco, chega alguém em você e fala pra você assim, cara, entra no meu bando aqui, vem comigo aqui, e não vai ser um bando feio, não vai ser um negócio atraente, vai ser um negócio legal. Que você estando aqui, eu vou te dar tudo. Você não vai precisar de trabalhar mais. Você vai ter os melhores carros, você vai morar numa casa boa, você vai comer e beber de tudo bom no melhor. Aí a gente puxando um gancho lá para Jesus no deserto, Jesus, olha, até me arrepiei, cara. Jesus combateu ele com a palavra do Pai. Isso que você traz, Gregory, é sensacional, porque a mesma gente vê que a estratégia de Satanás se mantendo, enganação, a gente tá dando isso aí, tá pegando o ponto fraco de cada um. Sim. É sempre no ponto fraco. É a mesma estratégia, mas essa alteração sutil, a gente continua caindo, parece besta, né? Não estou falando pra julgar, pra falar que eu sou melhor que ninguém, mas a gente vai cair e continua caindo nas mesmas coisas, sim, mas é pensar que, ao contrário, Deus também nesse conflito, mostrando o caráter que ele é, também deixa muito claro qual que é as palavras dele, qual que é a verdade. E todo o fundamento, toda a verdade falada, né, no Gênesis, no livro de Gênesis, ela não faz curva. Ela mantém isso até o final, até o Apocalipse, até terminar o nosso discurso, digamos assim. Eu só queria fazer um adendo, porque sou um pouco esquisito, né, quando a gente fala que Satanás pega a gente para os nossos pontos fracos, e ele tentou Jesus 3 vezes, só que Cristo não tinha um ponto fraco. Não. Né? Então, por que ele tentou 3 vezes? Porque ele estava tentando descobrir o ponto fraco de Cristo. Ele foi na fome, ele foi no poder e ele foi contra Deus. Então, ele tentou, de certa forma, tentar Deus 3 vezes porque ele não sabia o ponto fraco de Cristo. Como que a gente faz isso? A gente também pode esconder nosso ponto fraco, quando a gente se blinda da palavra. Eu já quero trazer aqui um 360 para a gente já ir pro nosso guia de domingo, que fala assim, ó, os princípios da primeira menção. É isso? Exatamente, o princípio da primeira menção. E aí a gente já está dentro já. Falando. Aqui tem um parágrafo que fala o seguinte. Como que eu consigo evoluir? Eu, como cristão, eu consigo evoluir, Vitão. Na Bíblia, no conhecimento. E criar essa blindagem a ponto de Satanás ele não conhecer mais os meus pontos fracos. Primeiro a gente tem que parar de dar poder para Satanás. Satanás ele não é onisciente, então ele não consegue ler nossa mente. Primeiro ponto de tudo. Se ele sabe do seu ponto fraco é porque você externou isso de alguma forma. E aí esse parágrafo de domingo fala o seguinte, que a maioria, como os colégios, faculdades, estudos, colégios, eles fazem, que eles vão fazendo o quê? Qual que é a didática deles? A didática introdutiva. Eles vão começando devagarzinho. Você vai entrar numa faculdade hoje de direito, você não vai já aprender a ser jurista. Você vai começar ali com o básico, os princípios de tudo. E a Bíblia, ela faz exatamente isso. No livro de Gênesis, a gente começa com o básico da Bíblia. Depois vai destrinchando, ao longo que você vai conhecendo Deus, você conhece o caráter, conhece os princípios, você conhece os mandamentos de Deus, você conhece os propósitos de Deus para a nossa vida. Então, a partir desse momento, a gente vai conhecendo uma didática introdutiva, evolutiva, porque vai chegando até Apocalipse, eu já
conheço o caráter de Cristo. Ali tá tranquilo pra mim. O que Apocalipse me assusta, porque é o livro do amor. Sim. Livro do amor. Então é isso, queria já dar uma introdução pra vocês aqui desse tema aqui de domingo. Que já tá fazendo um gancho do que a gente tá conversando aqui. Certo. Eu queria trazer justamente pensando nisso, né? Essas questões que amarram a gente e cada vez mais normalizam as nossas, vamos por assim, nossas mentiras que a gente conta pra nós mesmos, esse processo de enganação. Nossa, cara. Para pra analisar, você tá vendo ali quantas vezes, quantas mentiras você mesmo já normalizou na sua vida. Inúmeras. E talvez, é provocante, gente, mas talvez seja a hora de você, de mim, né? De cada um de nós olhar pro episódio 1 da Bíblia, assim, usar esse projeto piloto, esse primeiro episódio, né? A base, O alicerce. e começar a realmente reparar. E isso eu não tô falando de leis, não tô falando de mandamentos, não tô falando de regras, e sim você entender o princípio de tudo. Da mesma forma que Apocalipse, o livro do amor, Gênesis vai escancarar esse amor de Deus. Desde da primeira profecia, né? Ali até É o livro da esperança. Exatamente. Então, esse é um ponto. Deus chama a gente não pode esquecer disso. Deus chama pra gente ter discernimento. Deus pede para que a gente conheça dele, que a gente esteja sempre baseado numa verdade. E uma verdade que a gente já viu aqui que não vai mudar. Não vai mudar. Até tem a pergunta, né, da semana, que fala assim, tem 3 textos bíblicos que a gente pode ler, você pode comparar em casa. Isaías 47:8, tem Malaquias 3:16 e Hebreus 13:8. O que esses textos têm em comum? Mostra um Deus com caráter definitivo, reto, que não faz aquele Joe. Ele muda, né? Ele, de acordo com cada citação, ele pondera, né? Eu escrevi até, seria pouca coisa aqui, eu só coloquei assim, Deus não muda. Não muda, cara, acabou. E aí a gente, falar que nem o Gregório, né? Tem uma outra parte dessa pegada de que Deus não muda, que também é polêmico. Não é a intenção do canal, não é a intenção do Rota. O Rota quer fazer você crescer espiritualmente, quer que você cresça em graça, que você consiga aprender conosco, que a gente, entre nós, também aprendemos, mas quando a gente fala que Deus não muda, cara, mas por que as pessoas não estão guardando as leis de Deus? Nós não podemos ser polêmicos, mas também a gente tem que ser sincero com a gente e com quem está escutando a gente aqui. Porque às vezes a gente não quer colocar uma polêmica que a gente vai achar que vai gerar, mas ao mesmo tempo a gente vai estar escondendo uma verdade. Exatamente. Então, a gente com cuidado e com muito respeito, nós temos que falar com carinho, porque talvez uma palavra maldita aqui pode ser mal interpretada. Não é intuito nosso, nós estamos aqui só a escritura. A gente quer falar só da Bíblia e de mais nada. Tem um colega meu que falou uma frase uma vez, cara, isso ecoa toda vez que eu tento, até que a gente tava falando, mentir pra mim mesmo, vem a frasezinha que a verdade é sempre verdade, mesmo que todo mundo esteja fazendo diferente. E que errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo, né? Então a verdade é verdade mesmo que ninguém esteja fazendo, e o errado é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo, né? A ideia não é polemizar, mas a verdade é uma só. E a gente, pegando esse gancho de verdade, a gente vai conversar literalmente aqui, não só esse episódio, mas todos, sobre a verdade única e exclusiva de Deus. Você ia falar, Joe? Pode falar. Não, eu ia comentar que eu até grifei aqui, né? Eu achei, é uma coisa assim, tem muita coisa que tem, né, no dia a dia que a gente às vezes não para se atentar. E aí nosso guia aqui, ele traz isso, fala que hoje, grande parte da sociedade prefere falar de credibilidade ao invés da verdade. Pois muitos acreditam que a verdade é algo subjetivo, que pode mudar ao longo do tempo. Isso aqui já é uma armadilha de Satanás. Na verdade dói, né? Na verdade dói. Ah, não. É tipo assim, você tá com uma roupa feia, você tá às vezes com a cara suja, eu não falo, porque não quero magoar ele. Você quer ter crédito com ele, eu quero ficar bem com ele, né? Eu lembro uma vez, só um paralelo, né? Que um conhecido comprou um veículo, porque compensou tal, não sei o quê. E aí eu olhei, calculei rápido assim e falei, nossa, não foi um bom negócio. Aí você vê que a pessoa murchou na hora. Eu falei assim, mas você quer que eu fale a verdade ou você quer que eu minta pra você? Bom, eu acho que a primeira coisa que veio na cabeça dela foi, quero ser enganado. Eu quero ser enganado. As pessoas, infelizmente, elas querem isso. Se você é verdadeiro, você magoa.
E agora a verdade está se transformando em julgamento. Eu vou falar uma verdade pra ele, ele já acha que eu tô julgando ele, mas na verdade não é isso. Né? A intenção não é essa. A intenção Todo mundo fica na defensiva, né? Tá na defensiva, achando que o outro quer se engrandecer em cima da gente. Mas a partir do momento que a gente tá, vamos dizer assim, sendo uma pessoa correta, eu tenho certeza que, ó, hoje falando, algumas pessoas do meu convívio, eu tenho certeza que se eu for falar uma verdade dessa, a pessoa ela não vai se sentir ofendida. Porque sabe que é uma pessoa sincera. eu tô sendo ali falando com maior vontade de que a pessoa não erre de novo, não faça a mesma coisa errada. Vou dar um exemplo besta aqui, mas você imagina assim, você tem um amigo e um exemplo besta, mas vamos lá. Essa pessoa conversa com você de perto ali, você sente que às vezes ela tá com um mau hálito ali. Se você não falar pra ela, ela nunca vai descobrir que talvez ela vai estar com uma russa no estômago, mas é uma verdade que tem que ser dita. Às vezes a pessoa nem sabe disso. É melhor você falar como amigo do que outra pessoa. Aproveitando o Gregory. Olha lá, obrigado. Olha o Daniel. Apocalipse 9, A referência foi pra brincadeira. Apocalipse 9, Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 19, diz que Cristo, que Jesus, ele repreende só quem ele ama. Então, se você se sentir repreendido, aquela pessoa se importa com você. Isso já aconteceu comigo várias vezes, tanto daqui pra lá ou de lá pra cá. Agora eu quero trazer pra vocês uma coisa pra explodir a cabeça, cara. Você falando aí, sabe o que eu viajei lá no Jardim do Éden, cara. E aí, o que aconteceu com Satanás? O que Satanás fez lá, né? Ele se fantasiou de uma cobra, né? Ele se apossou de uma cobra. E aí, o que ele fez? Ele fez um julgamento para a humanidade, enganando ela. Ele fez um julgamento. Deus já havia dado, Deus tinha dado uma ordem. E quando ele vem e fala assim, ó, coma daquele fruto, e acrescenta só uma palavrinha ali, ele deu o julgamento. Ele prejulgou a humanidade através de uma enganação. Que é o que você tá falando aí, que de repente a pessoa prefere às vezes ser enganada. E, cara, já é natureza. Tá lá, na verdade, ele Tá lá desde lá. Ele usa as palavras ali para confundir, né? Exatamente. Nossa, Deus falou que você não pode comer nada dos frutos aqui. Mas você pode. Você pode, você não vai morrer. Engraçado, você vai ser igual ele. Você vai ser conhecedor do bem e do mal. É bom que vocês falam disso, né? A gente já falou ali da dor. É verdade, dói. E esse é um contexto, né, que a gente tá pegando ali de tudo. A gente sabe que o início do conflito não começou no Éden, mas começou lá em cima, mas o nosso episódio 1 aponta muito isso logo nos primeiros capítulos, né? Mas além da dor, eu quero avançar também no guia que a gente tem aqui, senão a gente vai ficar vários textos aqui. A conversa é boa, mas tem que ser dinâmica. O horário vai embora. Pegando essa dor, a gente tem a dor, que é da verdade, quando, querendo ou não, na verdade dói, né? Falar a verdade, às vezes, nem sempre é tão bom assim pra gente, principalmente quando a gente tá errado. Mas existe uma outra dor, que é a maior dor que o ser humano pode ter aqui na Terra, se for parar pra analisar, que é a dor da morte. Tem, acho que, se eu não me engano, no livro do Alejandro Bulhon, uma coisa assim, acho que No Conhecer Jesus é Tudo, diz, né? Ele escancara mais esse argumento de que o homem não foi feito pra morrer. E a gente sabe, o homem e a mulher não foram feitos pra morrer. Não é à toa que a gente faz tudo pra continuar tendo a vida, né? Continuar, passar mais 1, 2, 3 anos, tudo que a gente puder pra estender mais esse tempo, a gente faz. Só que aí a nosso guia traz um exemplo, né? A gente vai comentar um pouquinho sobre Isaac antes de começar o episódio. A gente já estava até falando um pouquinho sobre isso, mas eu queria até fazer uma analogia aqui, né? Uma forma mais descontraída, que foi assim, né? Imagina você tá no meio de incêndio e alguém do nada grita: "Meu, cadê o extintor?" E por que eu quis trazer isso, né? Essa dinâmica. Quando a gente fala de morte, um dos personagens que passou na pele, isso quase que sentiu, né? A dor da morte e tudo mais, mas passou tranquilo, foi Isaac. Isaac perguntou, né? Meu, cadê o extintor? Cadê o cordeiro pra ajudar a gente? É uma pergunta que ao longo dessa semana que a gente vê, né? Esse tema que a gente tá abraçando, é uma pergunta que vai atravessar a Bíblia toda. E a todo momento, Deus, como a gente falou, né? Ele quer que a gente conheça dele, a todo momento ele vai estar lá escancarando onde está esse cordeiro.
o momento que ele preparou esse cordeiro pra gente. Eu fiquei imaginando o Isaac ali usando aquela frase que todo mundo usa. Nossa, eu vi a minha vida passar com diante de olhos. Então, aquele viu o punhal descendo na hora, cara, que o pai falou assim pros servos, fica aqui. Isaac falou, e aí, sobrou, agora deu ruim mesmo, não tem nem como eu correr, né? O pai demandou eu carregar a lenha pra eu não correr. E ele não era não mocinho, era 15 anos, né? Quando ele pergunta do cordeiro, parece que ele já sabia, né? Viu, mas não é essa a intenção, cara. Aquela, tipo assim, ele já sabe, mas eu só perguntar, né? Vai que é. É isso traz segurança. Só tá indo eu e você, né? Cadê o cordeiro? Tá aqui, ó. Já tá o altar, as pedras, a lenha. Mas, ó, para pra pensar, nós não estamos preparados pra morte. Não. Muito menos pra perder um filho. E que dirá matar um filho. Porque ali, ele ia matar o filho dele. E aí você fala assim, não, mas ele não matou. Cara, ele matou. Opa. Ele matou a hora que ele saiu. Ele já com saiu, propósito. já saiu de lá, já. Quando ele saiu com o propósito de lá, ele matou o filho dele. Deus sabia que ele ia fazer. Aí providenciou o cordeiro. Porque se ele tivesse alguma dúvida na metade do caminho, tipo assim, ele Não fazia. ele só confiou. Chegou, se precisasse, ele faria. Mas Deus, sabendo que ele já tinha matado o filho dele no coração aqui dentro, Deus poupou a vida de Isaac, providenciou o cordeiro e sabemos o resto da história. Mas a gente não está preparado para a morte. Agora, você imagina se você perder um filho ou ter que passar por que eu passou lá, tipo assim, vou ter que... Eu não sei se eu vou... É largar muito tenso. mas no momento que eu tava estudando a lição e eu li esse trecho, as crianças estavam do meu lado na cama brincando. E aí eu parei e pensei assim, beleza, ele já foi com esse pensamento logo que ele falou, pra ele, Isaac morreu lá. Acho que ele já tava tipo ciente, não, eu vou matar Isaac, mas Deus vai fazer alguma coisa e Isaac vai voltar. A esperança dele era essa, Deus vai me devolver Isaac, mas eu vou matar ele. Deus pediu, eu vou fazer. Eu acredito, né? E aí eu fiquei pensando nisso, porque, como vocês falaram, a Bíblia, ela vem, o spoiler, o Gênesis é o spoiler da série toda, né? E Isaac e Abraão não precisou fazer, mas Deus fez. E aí eu fiquei pensando, eu não teria coragem de usar o Natan. Eu já penso pra salvar, hein, cara? Não sei se eu vou muito sair da casinha aqui com vocês, mas eu já penso diferente. Eu já penso que ele oscilou em matar Isaac. Por isso que Deus permitiu que ele fosse até o altar. Porque se Deus tivesse lido no coração dele que ele teria a certeza de matar Isaac, Deus não permitiria que ele fosse até lá. Eu penso comigo assim. Pode ser, né? Olha, uma vez eu penso comigo isso. Ele já deve ter oscilado. Ele pode ter saído de casa, não vou te obedecer, mas... Nossa Senhora, é meu filho. Às vezes saiu pensando, vou achar um cordeiro no caminho. Não foi uma caminhada de 10 minutos, não? Não. Não foi. Mas aí, o que deu mais tempo dele fazer foi pensar. Exato. Com certeza. E o que ele deve ter pensado foi absurdo. Mas, ó, eu vou puxar uma pergunta aqui assim, Greg, Joe, Danilo. A verdade, a questão é que a morte é a maior certeza que a gente tem aqui. Da mesma forma que Jesus vai voltar, a primeira. É uma das maiores certezas que a gente vive aqui na Terra. Sim. Mas mesmo assim a gente age como se a morte fosse uma surpresa. Por quê? Porque nós não fomos feitos para passar por isso. Tanto que assim, mas tanto que na nossa lição passada, do trimestre passado, fala até que assim, Deus não fica chateado com a gente pra gente se ficar com raiva da morte. Porque até ele fica, porque não é esse o plano. Não foi para isso que a gente foi criado. Por isso que a frase que ele, antes da gente começar aqui o programa, a frase que se fala de Paulo, cara, pra mim, acho que é uma das frases mais perturbadoras, assim, da Bíblia, cara. Perturbadoras no bom sentido, entendeu? Viver é Cristo e morrer é lucro, cara. Você ter essa consciência, eu não vou arriscar, porque eu sei que eu não vou conseguir. Eu não tenho. Por mais fé que eu tenho, Deus conhece o nosso coração. O que a gente tá fazendo também é símbolo de fé aqui, esse programa. Mas, cara, você ter consciência da morte e você ficar tranquilo. É difícil. Imagina Pedro falar que não me crucifica para baixo porque eu não tenho dignidade de morrer como Cristo. Cara, para pra pensar nisso aí. É muito forte. Eu não tive, eu nem quero, né,
essa oportunidade da morte, em alguma situação de morte, me afetar tanto em questão espiritual, né? Eu não passei por isso, mas tem muita gente, provavelmente alguém que tá assistindo a gente agora já deve ter questionado a Deus por causa de alguma morte, por causa de alguma doença, pelo que aconteceu, alguma coisa ali, e a gente sabe que a morte ela não é natural. Quer dizer, ela é uma causa natural hoje, depois do pecado, mas a gente não foi criado para isso, né? E a minha pergunta para vocês é, alguém de vocês já questionou a Deus, questionou a espiritualidade por causa de uma morte, de uma doença muito grave, assim? Como que é? Pra vocês, Deixa eu questionar a espiritualidade não, mas ficar se perguntando por quê. O porquê já. Eu me lembrei de duas agora. Duas vezes. Que era um jovem muito promissor da igreja nossa. E acho que se eu não me engano, com 11 anos, desenvolveu um câncer assim muito rápido e acabou, morreu muito rápido. E assim, foi muito triste. Muito triste. Foi uma das vezes assim que eu vi que a igreja toda ficou bem abalada. Tem um tal de Fábio também, né? Que é o... Não, aí tem mas agora que era o nosso ancião, né? Que também foi. Esse foi que mais. Mas assim, Pegou de surpresa. por a gente ser cristão, a gente crê na esperança, né? De vê-lo um dia, mas que foi um choque. Eu acho que se perguntar é um questionamento sincero, assim, acho que não é pecado, porque eu também já me perguntei de eu passar assim, tá andando na rua e ver muita criança, cara, à beira da miséria, sabe? E eu já questionei, Deus, por que o Senhor tá permitindo isso, né? E assim, mas o meu questionamento é para encontrar resposta mais do que... Eu acho que quando a gente se depara com uma situação como essa, acho que a resposta é mais a gente do que Deus dar alguma resposta direta pra gente. Sim, eu tenho um problema, eu não sei, eu até brinco que eu falo que meu coração é de pedra. Porque, cara, eu já perdi meu pai, meus avós, perdi amigo, melhor amigo, e sempre lidei muito bem com a morte. Eu não quero nem pensar em um dia, e nem quero, meu Deus, é estranho a gente falar isso. mas eu lido bem com a morte. Eu não sei se um dia acontecer alguma coisa mais grave ou com alguém assim que esteja por perto de mim, eu vou mudar. Mas eu não quero chegar nesse Passar por ponto. isso. Não quero passar por isso. É bacana a gente falar isso, porque essa é uma das certezas principais que a gente tem aqui na vida. A gente sabe que a gente vai morrer, Sim. que infelizmente pode ser que Jesus não volte no momento que a gente esteja vivo. E pode ser que isso aconteça amanhã, saindo daqui, tomara que isso não aconteça, mas saindo daqui a gente pode acontecer, né? E isso já aconteceu inúmeras vezes com inúmeras pessoas. Eu conheço pessoas próximas que questionaram muito a Deus, que saíram da igreja por conta disso, ou então nem quiseram ter o privilégio, né, de experimentar um pouco de Deus por conta dessa situação, né? E é como se aquela pergunta, né, de Isaac, né, onde está o cordeiro? Ecoasse. Meu, mas por quê? Por quê? Porque cadê o Deus de amor que falou, mas por que tinha que ser esse, né? Qual o sentido disso, né? A gente fica querendo. Acho que a gente fica querendo fechar a conta, né? Só que a gente não tem capacidade pra isso. É só no céu. É limitado. Aí eu vou trazer uma reflexão forte, tá? Pra você também que tá ouvindo. Não só da mesa. Mas, cara, será que às vezes a gente não tá procurando um outro cordeiro? Será que às vezes a gente não tá tentando achar uma solução mais falsa pra solucionar os nossos problemas ao invés de confiar em Deus, assim? Eu só fiquei agora viajando, Cristo indo ali no Gólgota, indo pra cruz e ele perguntando pra Deus, cadê o cordeiro? Nossa. Cadê o cordeiro? Não, e ele chegou. Ele era o Isaac. Ele era o Isaac. Isaac, faltou quem Isaac ali? Ele entender que ele era o sacrifício. Né? Jesus sabia desde o começo. Desde saber. Por isso que ele não perguntou. Houve um momento que a gente não pode nem falar se foi uma titubeada ali de Cristo, né? Quando ele fala do cálice. Mas ele já Só sabe. um prete carnal do ser humano. Sim. Ele, por ser isso, santo humano. Exatamente. E sofreu não pecou, mas pagou pelos nossos pecados, né, cara? Então ele tinha meio que esse direito. Mas pensa, ele sabia que ele era o cordeiro. Ele era o próprio Isaac, né? E até esse momento, Vitor, Greg e Joe fazia menção à cruz. Fazia menção ao voto de Cristo. Todos.
Todos é. Eu sou fascinado, eu comentei em outro episódio, no primeiro, esse é o segundo, então eu comentei no primeiro, que eu sou fascinado por esses símbolos, apesar de não estudar tanto a fundo, não ter tanto na ponta da língua quanto como muitos teólogos têm, mas, cara, é sensacional o quanto Deus no Antigo Testamento, ele tudo mostrava no ministério de Cristo, tudo ele queria penetrar na cabeça das pessoas, porque Cristo não tinha vindo. Então, de alguma forma, eles precisavam entender que Cristo ia vir. E é até legal puxar isso, porque a gente comentou ali mais cedo que tava falando do The Chosen, né? E eu tava reparando, agora que liguei os pontos na cabeça. Eu liguei lá naquela hora, mas a hora de agora voltou, né? Que é, quando você começa a ler a Bíblia assim, às vezes eu fico com a impressão de que, como assim eles não entenderam que ali era o Messias, sabe? Porque não era uma coisa que tava acontecendo do nada. Passaram, querendo ou não, eu não sei, não vou saber tempo específico, mas foram muitos livros da Bíblia, historicamente, cronologicamente, até chegar nos evangelhos ali, né? Chegar no Mastério. Foram 400 anos. 200 anos. 400 anos martelando, falando. Aguardando. De Malaquias a Mateus, 400 anos passaram. Não, mas não só de Malaquias, mas desde o Éden ali, não, era vários símbolos, várias vezes apontando para Cristo. E aí, às vezes, eu olho e eu falo assim, mas como assim ninguém percebeu? Não é que ninguém percebeu, né? Mas como que ainda assim não entenderam que ele... E aí no The Chosen mostra, né? Que logo no primeiro episódio, o pessoal ali, rodeado, tinha assim todo o ritual do Shabat e tudo mais, que talvez você conheça, né? E tudo mais. E que eles estavam sim esperando. Eles estavam sim esperando Cristo. Tem a gente que sim estava esperando e tinha gente que estava mais desacreditado. Mas aí entra naquela questão que você falou. Às vezes a gente está procurando O outro cordeiro. o outro cordeiro. O cordeiro que vai chegar, cheio de glória, poder, que vai lançar raio do céu e vai acabar com os romanos, ou que vai acabar com quem afeta eu no meu trabalho, que vai tirar todas as minhas dores, vai me deixar bem, eu vou ficar aqui na terra, eu vou ficar tranquilão. Os apóstolos vivendo do lado de Cristo queriam outro cordeiro. Entendeu? Porque pra eles, Jesus ia sentar num trono, ia colocar uma coroa na cabeça e ia reinar. Como Nabucodonosor, como o rei de Roma. E é o que o Victor falou, desde o começo, desde antes, e Jesus martelou muito isso, e mesmo assim o povo não enxergou. E eu comento isso, gente. Eu comento muito... Ó, o celular tocando. Eu comento muito uma questão, até na lição onde eu tava lá na igreja, né? Que a gente tá. E eu falo pra todo mundo, eu reforço isso na lição bem, bem forte, que esse é um dos meus maiores medos. Aqui é tudo lindo, sabe? A gente, nós quatro aqui conversando, você que tá assistindo a gente. Mas falar que é cristão aqui, amanhã pode ser, daqui 10 anos pode ser, mas o meu maior medo é chegar no momento mesmo e eu não aguentar essa pressão. Não aguentar e é uma coisa que eu fico, como assim não entenderam que era Cristo? Viram todos os sinais, viram tudo que ia chegar e mesmo assim não entenderam. E meu maior medo é chegar lá na hora que ele estiver voltando, eu ser refletido nisso e falar assim, não, eu sei que Jesus não vai pisar na terra, contando outras coisas, eu sei que Jesus não vai pisar na terra, que vai fazer isso, que vai fazer assado, e eu caí no próprio erro. E eu tô aqui, estudando, conversando, falando com vocês, e quem garante que eu não vou estar assim? Eu tô aqui com o Espírito Santo, reforçando todos os dias, pedindo essa ajuda, mas eu não sei se amanhã eu vou estar assim. Se acontece alguma questão de morte na minha família e eu me revolto. Se Satanás consegue me atingir ainda mais forte e do nada eu abandonar e falar assim, não, tudo que eu vejo. Porque a gente sabe que você vê uma coisa hoje, amanhã você tá lembrando. Daqui 10 anos você pode não lembrar certinho, mas fica na sua mente. Ainda mais quando é o Santo Espírito tocando. Mas quem é que garante que lá na frente não sou eu que vou virar pra todo mundo e atacar vocês? Vocês vão estar sendo perseguidos por mim. Você já pensou, cara, olha como a gente é fraco e tá a todo momento vulnerável. Eu já pensei, olha o que passou pela minha cabeça. É um pecado que eu vou falar agora, mas já passou lá atrás pela minha cabeça. Todo mundo fala assim, eu quero ver Jesus voltar, quero que seja na minha geração. Eu quero ver ele descendo em majestade e glória do céu. Mas aí você fala assim, cara, até ele voltar, vai acontecer muita coisa. Os cristãos, eles vão sofrer. Vai ter... na Bíblia fala que aí quem tiver com uma criança dentro do ventre.
porque vai ter sofrimento. Aí eu falo, cara, olha, depois vocês comentam aí, mas não é mais fácil você viver uma vida aqui e tentar fazer o seu melhor, morrer, esperar ele, do que ver ele voltando. Olha que pecado que eu falei agora, mas não é isso que eu sinto no meu coração. Não, Mas já pensei mas nisso. tá sendo Essa é sincero, né? dificuldade do ser humano, porque a gente, se a gente parar, a gente não é capaz de nada sozinho, né? Que você começou a falar aí, eu comecei a relembrar isso que eu já pensei um dia. Será que eu vou aguentar essas provações, essa perseguição? Ou eu vou na hora H eu vou falar assim, não, vou ficar lá com aquela galera legal que Fazer igual o Pedro, né? vou fazer. Não, eu não sou discípulo dele, não. Pedro Que Deus me condene, que Deus... Não, Pedro conhece esse. Ó, e agora olhando assim, eu fiquei até mais aliviado, porque ele viveu com Jesus e deu uma vacilada dessa. Então eu vacilei lá atrás, então. É capaz disso acontecer, né? Desculpa te cortar, mas assim, você falando isso, assim, eu penso já muito isso, porque, tipo assim, eu já me questionei, como que o povo de Israel foi desse jeito, tinha uma coluna de fogo? Tinha coluna de fogo, maná. Tinha cara, E é surreal. Veio pensar nisso aí, é surreal. Se não me engano, acho que foi uma... Eles viram as paredes da água do mar ali, viram tudo, viram morrendo, todos os... Não foram um dia só, foram... Pois é, isso um monte de tudo, as tábuas, e tipo assim, água saindo de... viram a glória de Deus através de Moisés, cara. E aí, Moisés desceu falando que, eu não lembro se foi, acho que uma pregação do pastor Fernando Ingleses. E é bem isso que você falou, cara. A gente fica questionando, fica julgando, né? Mas isso pode estar acontecendo agora e a gente tá achando que tá... E aí Jesus vai voltar e falar assim, não, apartai-vos de mim, eu não te conheço. Triste, hein? E aí? É a maior decepção do universo. Vai ser quando a gente vai de encontro com Cristo. Mas eu tenho uma definição muito clara pra isso, cara. Eu acho que essas pessoas são as que não praticam a verdade, né? Elas são as pessoas que estão usando o evangelho como comércio. São as pessoas que estão pregando heresias. Essas pessoas que a Bíblia fala que vai correr para os braços de Cristo, apartável de mim, não conheço, expulsei demônios, não é meu nome. Né, e eu não falo de uma religião, eu falo dos sinceros, né? Por isso que Apocalipse fala dos remanescentes, os que guardam os mandamentos de Cristo e têm o testemunho de Jesus. Toda igreja tem esse povo. Então, exatamente, e Cristo fala muito bem que ouvirá uma só voz e uma só aprisco e beleza, maravilha. Esse é um tema muito difícil, porque reflete muito na mente, você começa a se perguntar, né? Exatamente, tem que seguir. Só que são muitas perguntas, muitos porquês. Toda vez que fala do porquê, eu lembro muito de Jó, que questionou, não sabia o que estava acontecendo. Em nenhum momento Deus explicou o porquê. Nenhum. Ele era justo para receber a resposta, mas em nenhum momento Deus deu. Deus ainda falou de uma forma totalmente diferente para ele entender quem que era ele na fila do pão, basicamente assim, né? Nossa, foi, cara, essa parte é o capítulo 40 do livro de Jó, tá, galera? Pega lá a partir de 40, do capítulo 40 que vocês vão ver o diálogo de Deus com Jó. E isso é exatamente o que a gente fez aqui agora. Vocês não têm a resposta para a pergunta que eu fiz. Ainda bem, não tem. Você também não tem a resposta do porquê levou o menino pequeno, por que levou o Renato? Por que não levou outra pessoa? Por que não levou assim? A gente não sabe, né? Por que Hitler fez tudo o que fez? A gente sempre tá tentando encontrar os porquês. E pode ser que você, tá em casa, esteja passando por um momento de, por que aconteceu isso com meu pai? Por que aconteceu isso com a minha mãe? É revolta. E a gente sabe que a dor faz a gente se mexer de um jeito diferente. Mas o que eu tenho aqui para falar com vocês, com meus 2 centavos de contribuição aqui, quem sou eu para trazer aqui? Hoje você pode estar lidando com isso, não vai ter uma resposta, tá se questionando, mas pra gente é fácil trazer isso pra você, que a resposta realmente é a cruz. A cruz tá ali pra mostrar que Deus não ignora a sua dor. Vai doer, vai machucar, mas ele tá ali. Nós temos que usar as decepções, as coisas ruins que acontecem com a gente não para se distanciar de Deus, Só pra aperfeiçoar, né? Para ficar procurando o porquê. Não, a gente tem que usar todas essas coisas ruins que acontecem para se aproximar, para chegar perto, porque você chegando perto, você talvez não encontre resposta, mas você encontra o consolo, você encontra o acalento pro seu coração ali, entendeu? Total.
É que até é estranho, porque é um tema que é peculiar e a gente tem que falar, né? É refletir. Mas olha como é isso, né? A cruz nada mais é do que você remete dor, sim, né? Eu não sei, você vai. Toda vez que fala da cruz, eu lembro do filme lá, do Mel Gibson, né? Paixão de Cristo. Então, eu não tem como eu desver a imagem. Na minha cabeça fica, né? E eu atribuo muito isso a esse visual. Mas a palavra amor, né? O sentimento, tudo que Jesus mostrou pra gente sobre o amor, ao mesmo tempo que é tudo, pra gente hoje em dia é como que fosse nada. Perdeu o sentido, né? Infelizmente perdeu o sentido, né? Tem gente que ama pizza, eu amo sério, eu amo isso, ama Deus. É tipo assim, é um... É mais uma coisa ali no Deus peito é do- igual a tudo, né? Vamos ser muito sinceros, não vamos ser hipócritas, é comum isso acontecer, né? A gente tá num lugar, num ambiente cristão aqui, a gente tá querendo levar a mais a mensagem pra você que tá vendo a gente, que tá debatendo, se fortalecendo como igreja, se fortalecendo como crentes, como os cristãos, mas a gente tem que falar a verdade, né? Claro. E, infelizmente, na maioria das vezes a gente banaliza o amor. É tratado como... Comum. É comum. E amor é amor. Né? O amor que a Bíblia mostra pra gente, desde Gênesis e Apocalipse, é um só. Vai muito, 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 muito além do sentimento, né? É uma entrega, totalmente diferente. Totalmente diferente. É aquele que sobe um monte, morre por da gente, né? Que carrega toda a lenha, igual Isaac, Carregou toda a lenha. carregando toda a lenha, sabendo do que ia acontecer. Era cruz, ali representava a cruz. Foi o que eu quis, assim, eu queimei um pouco a largada, falei antes lá. Não, foi mais... Mas Deu assim, certo, perfeito. eu olhei, né, nas crianças e pensei nisso, porque assim, cara, eu sei que não tem como a gente imaginar como que é ser Deus, mas assim, sei lá, imagina que eu criei esse copo, aí esse copo tá com defeito. Cara, eu vou lá e quebro e faço outro. Mas Deus não, ele fala assim, não, isso aqui é tão importante pra mim, Vou reconstruir. que eu vou consertar ele com essa mesma matéria-prima, eu vou consertar e eu vou dar ao meu filho por nada. Eu gosto muito da música dos meninos lá do Mar de Norte e eu acho muito lindo, é Quanto Amor. Quanto amor por uma gota em um mar. O que é uma gota em um mar? Nada. Não é nada. É o que ele tá falando. Somos O nós. amor, ele tá Então, assim, analisado. O que é a gente comparado com Deus? Nada. E Deus deu o filho dele pra salvar eu, pra salvar você. Você quer um ato de amor? Graça e amor. Todo mundo comigo? Graça e amor. Primeiro ato de graça na Bíblia. Primeiro ato de graça. Antes dele revelar o cordeiro, que ele mata lá um cordeiro, pega o couro e veste Adão e Eva. Qual que foi o primeiro ato de amor de Deus? Ele já havia falado, ele já havia dado as sentenças. Mas ele desce e ele pergunta pro ser humano: o que aconteceu? Cadê vocês? Primeiro ato de amor já aconteceu ali. Ele poderia já... Cara, eu falei pra não fazer isso, igual um pai e uma mãe faz hoje. Nossa, eu mandei você obedecer, se não obedecer, já pegou a cinta, a chinela e vai que vai. Eu mesmo já apanhei já fiz coleção já dos artefatos que minha mãe usava. Mas Deus não, cara, ele desceu e ele transferiu o amor dele pra uma preocupação, cara. O que aconteceu, Adão? O que aconteceu, Eva? E aí o ser humano teve a oportunidade de se deleitar desse amor. O que acontece? Faz o primeiro julgamento. Não, foi a mulher que você me deu. E o culpado era Deus ainda, né? Culpou Deus ainda. Não, foi a mulher que você me deu. Me deu a do fruto. Então você vê, cara, como que fala que não tem graça no Antigo Testamento? E depois de tudo se perder, depois dele dar essa segunda chance, colocar ali o seu filho, colocar ele não de castigo, porque não foi um castigo que Deus deu, foi um castigo que nós escolhemos, que Adão e Eva escolheu Ele foi enganado ali, mas não escutou o pai. E Deus deu a segunda chance, mandando o seu próprio filho para morrer por nós e dar a segunda chance pra gente. Mas eu vi aqui falando de amor, né? Eu grifei um parágrafo aqui que fala assim: Deus é amor, está escrito em cada botão de flor que se abre em cada folha que cresce no campo. Os belos pássaros que alegram o ar com seus alegres cantos, as flores perfeitas e delicadamente coloridas, que perfumam o ar, as árvores frondosas da floresta com sua exuberante e viçosa folhagem. Tudo dá testemunha do cuidado paternal do nosso Deus e do desejo que Ele tem de tornar seus filhos felizes.
Isso é uma coisa que a gente vê todo dia, toda hora, mas a gente não dá atenção. Mas aqui tá um detalhe do amor de Cristo. Para tornar seus filhos felizes, ele faz tudo isso e a gente acaba não reparando. O dia passa, a semana passa e você não olha. Ainda o passarinho vem aqui, dá bica o vidro ali e fala assim: vai lá, passarinho. Ainda a semana, tipo assim, a Thalita olhou e falou assim: olha, amor, olha lá, os passarinhos que bonito lá em cima do muro. E eu falei assim: eles ficam bicando o vidro aqui, ó. Tipo assim, é coisa que passa que a gente não vê, cara, mas era amarelo, lindo. E é decisão do amor, isso. Hoje a Laura chegou da escola e aí ela desceu da van. E aí quando a gente ia entrar, logo assim na frente de casa tem a lixeira e plantaram umas flores ali. Não sei nem como surgiu aquela flor ali do nada, mas um monte de flor e do nada uma borboleta. Uma borboleta assim, pousando em cada florzinha. E cara, eu juro pra vocês que a minha vontade era: Laura, vamos entrar, vamos fazer as coisas. Deixa ela. E a Laura olhou e, tipo assim, nossa, uma borboleta. Eu não sei, não é da minha natureza de parar e ficar olhando. Mas eu parei e fiquei olhando, e fiquei assim, bobo, sabe? De ver, de parar, E a inocência da criança que chamou sua atenção. só de deleitar, só de ver todo esse processo. E pegando isso, eu queria fazer uma pergunta, e aí ela é mais forte. Ela é um pouquinho mais forte, que é assim, a gente vê Deus nos detalhes, né? Vê o próprio Gregory deixou muito claro isso no parágrafo que ele grifou ali, que ele comentou. A gente vê muito, muito, muito Deus no detalhe. Quer olhar o amor de Deus, é olhar os detalhes da vida, de tudo que a gente passa, né, diariamente. Mas e aí, Gregory, Joe, Danilo? Você já teve dificuldade de acreditar no amor de Deus, de acreditar que Deus te ama? Que a gente comentou no último episódio, que Deus é tão grande, que é uma gota perto do mar. Você já teve em algum momento de, questionou mesmo, mas aqui, que realmente, que cara, se eu sou mais um. Eu já, hoje não, mas já quando era mais jovem, não sou velho, mas... Vocês me entenderam, vocês me entenderam. Eu já saí da classe dos jovens, tá? É verdade, já me falta até os cabelos da cabeça. Mas já tive esse, me peguei tendo esse pensamento, né? Quer um branco aí? Não tem aqui na barba. Mas hoje eu levo na prática essa frase, que o amor de Cristo me constrange. Porque é muito bonito. E aí, sempre que eu vou estudar a Bíblia, aí a Pamela fica me tirando sarro, né? Você tá ficando velho, você tá ficando chorão, hein? Mas, cara, é um amor muito lindo. Muito lindo. É assim, é um amor que é impossível da gente entender e explicar. É absurdo, é gigantesco, é demais, é tremendo. E pegando isso, qual que foi a prova de amor maior que você já recebeu? Que lembrou Jesus? Se você me falar que foi Jesus morrer na cruz, não vale. Tá? Qual que foi a prova? É pensar, né? Se realmente teve isso. Se já tentou comparar ou algo do tipo. Não comparar não, né? Mas qual foi a maior prova de amor que você já recebeu? E se essa prova de amor, de alguma forma, conseguiu remeter a Jesus, assim, a Deus, né? Te lembrou Deus de alguma forma? Eu acho que tudo que a gente faz, se alguma coisa der errado, eu tento tirar, tipo assim, tá acontecendo isso porque Deus tá me livrando de alguma outra coisa, ou tá preparando outra coisa melhor. Então, quando me casei, eu não podia ser pai. Eu tinha uma dificuldade muito grande de ser pai. E a minha esposa também tinha dificuldade de segurar o bebê, porque ela tinha uns problemas também. Aí eu era do mundo, vai fazer 12 anos que eu me casei. E eu queria ser pai. Eu falei pra Deus. E eu tomava minha cervejinha, eu gostava de não tomar minha cervejinha, mas eu tomava todas as cervejinhas, entendeu? Eu bebia bastante. Aí minha esposa não era feliz com isso. E fazia mal pra mim também, porque eu era aquele cara que ficava chato. Não chato, mas o chato legal, que eu me achava legal, mas não era todo mundo que achava. Aí um dia no ato de desespero, mas eu tive para mim sempre, isso desde criancinha, desde quando me coisa por gente, eu sempre tive muito temor de Deus, eu sempre acreditei que é tudo por Ele, nada sem Ele,
Então, por mais que eu tinha os meus defeitos ali, sei lá, tipo, mas eu sempre acreditei nisso. Aí um dia eu cheguei para Deus e falei assim, Deus, se o Senhor me der uma filha sem um tratamento, até porque eu não tinha grana para fazer o tratamento, e eu tinha pesquisado já, falei, vou largar aqui, sei lá, uma grana alta. E eu nunca mais vou beber cerveja. Então, eu acho que ali Deus ele me abraçou e me amou. Ele tava só esperando você falar. Não, ele me abraçou e me amou porque, cara, é, ele me tirou de um vício que fazia mal pra mim e pra minha família. Não sei se meu casamento chegaria até hoje se eu tivesse nesse mesmo vício, nessa mesma toada dessa vida. E me deu de presente uma filha, que hoje eu tenho duas. Eu consegui. É pra garantir que Então, selar a convenção não é completa. é pra selar o acordo com Deus. Deus falou assim, você quer só uma? Então tá bom. Ama. E é a maior prova de amor que eu, cara, que se você perguntar pra mim 10 vezes, eu vou falar 10 vezes que é isso. Que é Deus escutando meu pedido sincero, desesperado por uma filha que eu sempre quis ser pai. Então, essa é uma prova de amor que eu falo assim, que Deus mostrou pra mim ali, e ainda falo pra você, sem eu merecer. Ele me amou, me atendeu meu pedido e de quebra ainda salvou minha vida. Porque talvez se eu fosse pai e tivesse levando a mesma vida, eu não ia poder dar exemplo para meus filhos, entendeu? Então, tá aí meu Só fiquei aqui imaginando o quanto você devia ser chato, cara, bêbado. Mas Pai do Céu dá duas, né? Nossa, pra atender esse pedido aí, cara. Eu queria compartilhar de um jeito bem diferente, assim. Eu não sendo egoísta, Deus conhece meu coração, mas ele já provou por várias vezes, assim, enquanto ele me mantém, né? Mas depois que a gente ganhou o Ethan, né? E como ele é uma criança especial, uma vez a Rebeca falou uma frase, cara, que eu vou tentar não emocionar aqui, mas ela falou assim que ela anseia por esse dia na volta de Cristo, quando ele vai transformar todas as pessoas e vai dar consciência sadia pro Ethan e ele vai poder nos agradecer de a gente ter cuidado dele. Então, não sei, assim, eu não quero ser ingrato. Deus, ele tem feito maravilhas tanto na minha vida, mas tanta, cara. Mas a gente começou a ansiar por esse dia, entendeu? Por um dia que nós vamos ter, assim, um encontro com o nosso filho, com ele sadio, assim, com a mente sadia. Então, não sei se é egoísta da minha parte pensar assim. Não é, cara. Eu não acredito que é egoísmo, não. É a vontade sincera do seu coração. Cara, quem não quer? Cara, eu tinha que ter falado primeiro que vocês, se fosse a verdade, porque e aqui é muito merda. Desculpa até a palavra, vai. Não é nada comparado com o que vocês falaram, acho que eu nem vou falar mais. Cara, isso. A gente tem, como o Danilo falou, a vida nossa é cheia de provas de amor de Deus, assim. Eu acho que eu costumo orar de manhã e falar que obrigado, Senhor, pelo despertar, porque, Sim. cara, É o básico pra agradecer a Deus, é o básico, cara. obrigado, Senhor, eu acordei. Acordei. É o meu milagre hoje. É o meu milagre hoje. Mas é até um pouco cômico, mas foi uma coisa que eu senti assim. Deus, por mais que seja algo, vamos supor assim, banal, não é banal, tá? Mas não era algo assim que ia salvar a vida de ninguém. Não era um filho. Mas era uma coisa que tava me deixando maluco. Era uma viagem pra praia que eu inventei de organizar. E aí, eram dois problemas. O dinheiro pra pagar o cara do ônibus, que foi difícil, E o tempo. e o tempo. Já tava semanas chovendo, chovendo, chovendo. E aí todo mundo falando, cancela, cancela. E aí o cara do ônibus chegou e falou assim, você não vai cancelar não? Não tem certeza? E aí eu, sem brincadeira, cara, acho que foi uma das orações assim, nas orações umas que eu fiz, que eu Transbordou sinceridade, Deus te ouviu. falei, Deus, eu sei que é idiota que eu tô te pedindo, mas por favor, só no dia. Pode chover na de ida e na volta, mas só no dia. E aí a gente foi, o Gregory tava lá, cara, na pista tava só tempo fechado, né? Fechado. Aí a gente chegou, a mulher abriu a porta do ônibus, a guia entrou dentro do ônibus, a moça lá do estacionamento falou bem assim,
Eu não sei quem foi que perguntou, né? Cara, eu tava querendo afundar no banco, assim, ó. E aí alguém falou assim, como que tá o tempo? Ela falou assim, ó, choveu a semana toda ontem e choveu muito e não sei o quê. Ela só falou chuva. Choveu. Então assim, choveu. E eu só aqui, ó. Eu literalmente falei assim, esse povo vai me linchar aqui. E aí, descemos, cara. Chegamos na praia e, por incrível que pareça, o Gregory não vai deixar eu mentir. Tinha tempo fechado ali e um sol na nossa cabeça. Amém. Cara, ó, joga aí, já. Foi. Eu fui lá no meio do mar e falei, obrigado, pai. Eu acredito. Obrigado. Porque assim, eu entendo que existe uma infinidade de coisas mais importantes, mas ele parou e me ouviu. Assim como ele parou na porta do sepulcro e falou, pai, espera um pouquinho, deixa eu falar com Maria. Então assim, por isso que eu me emociono. Porque é um amor muito lindo, né? Eu queria. Posso só falar mais um trechinho aqui? Acho que o produtor ali vai. Não. Que você falando isso aí não é besteira, cara. Isso aí não diminui. Os milagres e a graça de Deus não diminui. Eu e a Rebeca, a gente tava passando por um aperto muito grande, só que a gente tinha vergonha de falar pra ela. Acho que foi a primeira. Desde quando a gente casou, foi a primeira vez que a gente teve uma crise financeira muito forte, assim, muito grande. E eu lembro, eu abri meu armário assim e tinha exatamente isso. Metade de um pacote de farinha de trigo e metade de um pacote de açúcar, cara. E eu me senti um desgraçado por isso, né, cara? Falei, tirei a menina da casa dos pais, mano, que tinha tudo pra viver isso. E a gente mesmo com todos esses empecilhos, a gente quis manter a nossa fidelidade, né? E, mano, é muito impactante isso pra gente, porque deu mais ou menos assim que aconteceu isso, né? Eu tava com o maior cabisbaixo e aí bateu na porta. E na hora que eu abro, mano, a minha sogra com uma cesta básica, cara. Não. E ela não sabia que a gente tava fazendo aquilo. Ela ganhei num lugar que ela foi lá, ela ganhou. Não, meu sogro havia ganhado de um dos clientes dele. E como ela já tinha bastante na casa dela, falou, vim trazer pra vocês. Nossa, cara, eu e a Rebeca, a gente caiu no pranto. Aí a minha sogra não entendendo nada do que a gente tava chorando. A gente levou a minha sogra lá, abriu, falou, a gente tava precisando. E não sabia como pedir tudo, aí ela deu uma bronca na gente, mas é o amor de Deus, cara, nos detalhes. Nos detalhes. Deus não sente amor. Ele demonstra. Ele a todo tempo tá demonstrando pra gente, né? E basicamente é como se o amor não fosse. Como se a gente não conseguisse medir o amor, né? A gente fala que não dá pra medir. Mas é sempre olhando com a régua de o quanto se pode perder. O quanto está disposto a perder. Não pelo que a gente ganha. O ser humano hoje ele é movido à ganância e ao medo. Medido pelo que ganha, né? É ganância e o medo. E aí, a ganância é o quanto você quer ganhar, né? Quanto você vai ter, né? Em troca daquilo. E você vê que o amor é ao contrário. O amor de Deus mostra pelo contrário. Não é o quanto está disposto a ganhar, e sim o quanto está disposto a perder. Deus está todo momento mostrando o que ele perdeu, né? A própria vida, ele se entregou para todos nós aqui, todos nós. E a certeza plena que a gente tem é que amor, a cruz não foi improviso. Não foi do nada. O livro História da Redenção, se você não leu, muito bom, ele mostra que desde o início eles sabiam, tinha esse plano. Não era plano B, não tinha um plano C, um plano D, já estava planejado. Já estava planejado ali, né? E desde o início já estava tudo desenhado. E o ponto que eu queria levar você a refletir é que tipo de amor você vive. É o amor de emoji, né? Que hoje é comum você mandar um coração, mandar um coraçãozinho, né? Pra pessoa. Ou é o amor de cruz? Que tipo de amor você tá vivendo, né? É de refletir. Como Deus te ama. E como que esse amor vai moldar, né, os relacionamentos, as pessoas que tá tendo contato contigo dia após dia, dia após dia. Que amor que você vive? Hashtag amor de cruz aqui, né, pra gente. É lembrar desse amor de cruz. E isso é nos relacionamentos, é nas suas decisões, é na sua própria fé. É lembrar. Amor de cruz. Amor de cruz. Eu posso deixar uma hashtag pro episódio de hoje, é hashtag amor de cruz aqui pra gente. Mas a gente tem que ir pro final, a gente tá avançando e a gente falou, né, do fim. Vai sempre revelar o começo, o Gênesis ali, esse é o princípio que a gente estava estudando, todo esse ponto. Mas
às vezes a gente tá ouvindo sempre a mesma coisa, né? E repetitivo aqui. Falar de amor hoje é clichê, a gente costuma falar, né? É clichê falar de amor, falar de amor, falar de amor. E quando foi a última vez, gente, que uma palavra repetida da Bíblia, assim, te pegou de jeito, te fez refletir, te fez parar, te fez avaliar? Apesar de a gente ter falado aqui do amor, é clichê, é mais uma vez, mais um momento, mas quando foi a última vez que você ouviu a mesma palavra de Cristo, a mesma repetição e ela pegou de jeito você, assim? Teve uma vez que eu fui pregar sobre a morte de Jesus. E aí, quando eu tava montando o sermão, eu me deparei e falei, cara, eu tô banalizando a morte de Cristo. Eu estou tornando a morte de Cristo algo comum. Mais do mesmo, né? Mais do mesmo. E aí eu mudei o meu sermão. Eu trouxe, não sei se vocês já fizeram essa pesquisa, se vocês sabem, o peso que era a cruz, o tamanho que era a cruz, os espinhos da coroa de espinho que foram colocados na cabeça dele, o tamanho de cada espinho, até onde elas podem ter penetrado na cabeça dele, os artefatos que foram usados para poder chicotear Cristo. E aí eu peguei tudo isso e trouxe pro meu sermão. E aí o sentido do sermão era, é muito fácil virar e falar, Cristo morreu por você. Cristo morreu por você, Greco. Mas, cara, você tem ideia dessa morte, como que ela foi? O que de fato aconteceu? O patibulum, o tronco, o tamanho daquilo, cara. E aí eu trouxe isso. E aí, a partir disso, eu passei a refletir. Mas antes eu tinha muito superficial a morte de Cristo, Não tinha parado pra pensar, não. Mas vendo lá o filme do Mel Gibson, a gente, tipo, todo mundo fala que aquilo ali é pouco perto do que foi o sofrimento de Cristo, né? Me faz mal assistir aquele filme, não me faz bem. Mas, vamos seguir aí, porque eu fico pensando nisso aí, sabe, eu acho que é estranho você falando, tipo assim, ao mesmo tempo que faz todo sentido a gente saber tudo isso, faz um pouco de... Tem uma planta chamada hoje coroa de Cristo. Vocês sabem, né? Aquela que quebra e sai um leite. Não conheço, não. Você conhece? Coroa de Cristo, cara. Não conheço. É um tronco cheio de espinhos. Os espinhos parecem de borracha. Você não consegue nem se furar direito, porque se você... Ele já entorta já. Mas nem de longe, nem de perto, tem nada a ver com... Eu deram o nome coroa de Cristo, mas... Sim, é assim, né? É pequenininho. Só pra vocês terem ideia, se você depois pesquisar sobre essa planta, eu esqueci o nome da planta agora, é uma planta específica de Israel. Cara, os espinhos, eles podiam chegar até 15 centímetros de comprimento. Pensa aquilo entrando na cabeça, cara, no couro. Né? Então... É pesado, cara. Pesado. Mas o ponto principal é que... Por que eu faço essa pergunta, né? Porque, como a gente falou, falar de amor, falar do princípio, falar de Gênesis, falar da profecia, que é o tema geral que a gente tá fazendo nessa temporada do podcast, muitas vezes a gente banaliza, né? É comum, é mais do mesmo. É mais uma vez falando, não se aprofunda, não entende o verdadeiro sentido. E isso é em todo momento, né? Às vezes as mesmas músicas que você tá vendo, o mesmo culto, tem um programinha lá que, não sei se todo mundo já viu, mas o mesmo banco, a mesma praça. A gente vai passando e a gente entra no comodismo mesmo, né? As mesmas mensagens. O ponto principal é que a verdade... Quanto mais fundo a gente cava aqui, ó, nas escrituras, nas palavras, mais ouro a gente encontra. Quanto mais garimpa, é louco. Você vai ler uma coisa aqui, daqui a pouco você vai ler de novo, você vai, não acredito que é isso. Não tem como. E aí a minha pergunta pra vocês também, pra dar essa sequência o que vocês acham mais difícil hoje, gente? Acreditar nas profecias ou se manter firme nelas? Se manter firme. Eu acredito se manter firme. Porque acreditar, eu posso falar, eu acredito. Mas aí você não acredita. Falar por falar, não acredito. Não, eu acho que se manter firme é mais difícil do que acreditar. Sei lá, pra você se manter firme, busca empenho. Primeiro você tem que acreditar pra depois você se manter firme. Acreditar vem primeiro, sei lá, não sei. Mas acho que se a gente for parar pra pensar na pergunta, assim, ela não é tão simples de responder. Porque se manter firme é passar por ela. É passar pelo cumprimento. Então, por isso que eu falo que eu acho mais... É mais difícil, entendi. Você tá falando realmente, mas a resposta é mais difícil se manter firme. Porque à medida que ela vai se cumprindo, você pode até esquecer que é um sinal.
Assim como a vinda de quando o primeiro o nascimento de Cristo. Eles tinham as profecias diretas e as indiretas. Decoradas. As diretas vinham direto pelos profetas. Era isso que eu fiquei pensando. Eles sabiam tudo. Decorado. Tudo. De cor. E a gente tinha Que aguentou a casa pra ficar lendo. eles tinham as indiretas que era toda a Bíblia. Então eles tinham toda a Bíblia e tinha as profecias diretas. Malaquias, Jeremias, Isaías, e foi o que mais falou com detalhes da vinda de Cristo, da primeira vinda de Cristo. E mesmo assim, então assim, realmente se manter firme nas profecias é algo que a gente precisa tá muito enrasado. Aquela parábola da casa. A nossa casa não tem que estar na areia, hein? Tem que estar na rocha. No alicerce. Porque se manter firme, você tá passando o tempo todo pelo enganador, aquele que enganou o povo lá atrás. Porque eles sabiam tudo de cor salteado. Mas o tempo foi passando. Decorou. Não, e o tempo foi passando. O Satanás foi colocando alguns pontinhos ali, foi dando comodismo para você, deixando você viver do jeito que você queria. Aí a hora que Cristo chegou numa manjedoura lá, ninguém deu bola para ele, porque tava todo mundo com a ideia de que Cristo ia vir para acabar com tudo, acabar assim, né? Resolver todos os problemas, e não foi isso, né? Você sabe o que é o mais engraçado do nascimento de Cristo? Que teve uma pessoa que acreditou muito que ele era o Messias. João Batista. Não. Herodes. Herodes temeu pelo nascimento de Cristo. Sim. E mandou matar todo mundo. Ele foi um dos únicos que acreditou que realmente aquele nascimento poderia ser Cristo. Então, nós tivemos também, eu tô fazendo assim uma explosão, mas nós tivemos também os três, né? Que a gente nem sabe se eram três, né? Mas nós tivemos a vinda dos magos, né? Que significavam sábios. Também, que acreditaram, viajaram. Mas isso partindo de um rei, como é que não despertou a curiosidade de todo mundo? Porque falou assim, cara, se o rei tá mandando matar todo mundo é porque alguma coisa tem aí. Nossa, bem pensado. E todo mundo... Mas como é que você segue firme? Como que se mantém firme sem acreditar? Não, tem que acreditar, tem que crer. Vai ter que crer. Olha como que é complexo isso. A pergunta foi bem... Ela é complicada, porque é igual você falou. Se manter firme é o mais difícil, porque você tem que acreditar. E aí, sabendo que você acredita naquilo, você tem um processo que você precisa fazer. É buscar Deus, analisar as palavras da Bíblia profundamente, não só o raso, parar de fazer o mais do mesmo, né? E começar a se aprofundar no assunto. E aí que vem Porque, agora ele falou, o rei matou todas as crianças. Mas eu vejo assim, o povo tava perdido, tava ocupado com outras coisas, e a gente faz isso hoje. Tava no celular, né? A gente hoje. Tava no celular, tava preocupado com quem que o Trump vai fazer, quem vai pregar, quem vai pregar, Tá focando, entendeu? Quem vai Bolsonaro, se é Lula. E aí tava preocupado com tanta coisa, e o Messias chegou, e só quem, de fato, vamos supor assim, sabia que podia dar ruim pra ele, porque ele devia acreditar a mesma coisa que os judeus ali. Não, Jesus, o Messias vai vir e vai acabar com tudo. E eu sou rei, eu vou perder. E aí ficou nessa... Mas quem tinha que te receber mesmo ali já tava com os olhos tapados, né? É doido dessa pergunta porque ela tem um sentido duplo, né? Pelo menos na minha cabeça. Que não tem como você se manter firme numa coisa que você não acredita. Não. Só que você precisa ter muita força pra acreditar nisso. Sim. Então é um retroalimentando o outro. Se você não acreditar, você não se mantém firme. Você não se mantém firme se você não continuar crendo ali no negócio. Se você não tá se mantendo firme é porque você não acredita. Exato. Exatamente. Cara, ele fica calado aí, visita uma, do nada. É uma coisa que eu falo que é um pouco pesada, né? Inclusive, quando eu vou aconselhar os adolescentes, os jovens, eu sempre falo o seguinte, se qualquer coisa dentro da igreja conseguiu tirar você da igreja, você já não estava na igreja. Então você já não estava forte. É verdade. Mas cara, O pastor, né, fala, brincadeira, mas é verdade. Olha lá, pastor, vai chegar, tá vendo? Seu bordão chegou aqui. Mas cara, porque se você crê, eu já passei tantas coisas dentro da igreja, mas muitas coisas. E Deus me permitiu ver coisas muito fortes dentro da igreja. Mas nada abalou minha fé, cara. Eu tenho muita certeza do que eu faço, do que eu sigo, da fé que eu professo. Muita.
de verdade. Então é aquilo, a pessoa, ai, o Vitor falou mal de mim, essa religião, cara, já não tava lá, meu amigo, ó, já não tava há muito tempo, eu tava só buscando um pretexto para me poder, uma desculpa para me poder tomar uma ação. Isso é perigoso demais. A gente quer, dentro do nosso formato, o Rota 916, ele tá estreando essa temporada falando de Apocalipse. Então vai ter vários episódios que a gente vai falar. Então você vê que esse bate-papo que a gente tá trazendo aqui, a gente tá destrinchando, o Vitor nos guia aqui com as perguntas, que a gente quer que você pense também, realmente, que o que a gente tá dividindo aqui é Bíblia, é real, é o estudo da palavra que você tem que se aperfeiçoar. E junto com a gente, assim, acreditar e aguardar a volta de Cristo. Sim. Não é isso? Eu acredito muito que o tema, a gente comentou isso semana passada, mas profecia é um tema que bota um preconceito muito forte na cabeça do ser humano e muitas vezes isso atrapalha a gente de enxergar realmente a verdadeira maravilha que Deus quer mostrar pra gente, né? O ponto principal, o Gregory tem ali, isso vai ficar marcado todos os episódios praticamente, a gente vai falar. Apocalipse é o livro, Amor. todo momento, e por esse tabu, por essa dificuldade da gente entender profecia, entender o que símbolos e animal e isso e aquilo, a gente não vou ler, não, isso assusta, isso aqui vai trazer, ou então até a verdade, né? A gente sabe que uma hora a verdade vai doer, vai ser falado, vai ser mostrado, e a gente vai ter que reforçar essa crença que a gente tem. Sim. Você ia trazer para falar? Não, é que o pessoal que está assistindo hoje talvez não vai entender o porquê que eu falei que o Apocalipse é o livro do amor. E eu senti falta de eu ter explicado melhor o que eu senti naquele momento ali. Eu imagino, tipo assim, vou viajar aqui, mas vamos lá. Deus escreveu o Apocalipse. Deus escreveu o Apocalipse. Por quê? Porque ele queria deixar um mapa do que nós precisamos fazer para chegar no lugar que nós precisamos chegar, sem que ninguém atrapalhe. Só quem quiser realmente chegar, vai chegar. Então eu penso que gravar fundo, né? eu penso que tipo assim, Deus deixou escrito o roteiro que nós precisamos de seguir para ter um encontro com ele, para ter a vida eterna, Então, cara, é o livro do amor por causa disso, porque quem escuta Apocalipse vai falar assim, Apocalipse é o fim do mundo. Apocalipse é o fim do mundo para quem não crê em Deus. Para quem crê em Deus, ele é o começo de tudo. Então, é o livro do amor que eu pensei. Eu jurava que ele não ia conseguir fazer uma frase melhor do que conseguiu fazer a melhor. Esse cara é o melhor do Entendo a cada episódio. Não, então, mas eu falo assim, ali é o livro do amor por quê? Porque é o pai que sabia que o filho ia passar por poucas e boas, mas aquele que realmente quisesse chegar no final feliz, era só seguir os pedacinhos de pão lá que ele deixou pelo caminho, entendeu? É por causa disso que eu falei. Maravilhoso, não tem nem como, né, Greg? Depois dessa, se surpreende. sensacional, cara. Analogia muito perfeita. Basicamente isso, a Bíblia não precisa ser reinventada, né? A gente não precisa ficar inventando moda, trazendo uma coisa nova. Na verdade, o que Deus pede é para ela ser redescoberta, que a gente veja mais uma vez, que a gente entenda mais uma vez o que Ele quer trazer, que a gente conheça mais sobre Ele. Simplesmente assim, para de inventar moda, a gente fala, né? E realmente segue esse processo, né? E ponto principal é que Apocalipse não foi feito para assustar a gente, ponto, mas sempre para afirmar que Deus vence, tem um final, tem um resultado para isso, né? E o spoiler do final da temporada te mostrando que Jesus já venceu. É só se manter firme. Aguenta mais um pouco, filho. Não, que vamos. E a reflexão que fica pra você é que seja honesto. Pra você de casa, pra você, Greg, pra você, Danilo, seja honesto. Vamos lá, seja honesto, gente. Analisa sinceramente. Pra você, Vitório. Pra você, Vitória, que tá aqui com a gente, né, produção. Pra você, Vitor. Você tem se aprofundado na palavra? Você tá aprofundando? Você tá conseguindo entender? Você tá querendo ir a fundo pesquisando pra entender? Ou você tá se contentando com o básico? Você tá se alimentando do básico?
Eu complementaria a tua pergunta se alimentando do que falam. Tá alimentando do que fala. Eu gosto muito da frase de Jó, e isso me marca muito, que é: antes eu te conhecia só de ouvir, agora meus olhos Te vem, te veem. te vem, é. Ali, cara, eu já estudei muito sobre essa parte de ter realmente visto, mas ele viu o redemoinho, né? Ele não viu a Deus. Eu já preguei sobre que ele viu a Deus, mas ele na verdade viu o redemoinho. Fala que ele conseguiu entender Cristo, talvez não vendo direto, né? Mas conseguiu ver Cristo ali numa situação de tudo, né? De toda essa questão. E olha que Deus em nenhum momento explicou o porquê. Foi só falando: onde você tava? Quando eu fiz isso? E aí? Exatamente. Que você tava? Tudo aconteceu isso e aquilo. E ele conseguiu entender. Por que eu gosto muito dessa frase? Porque, infelizmente, a gente se acumula do básico. A gente se acumula daquilo que a gente ouve. O Jonathan falou aquilo lá. E esse é um perigo, tá, gente? Porque a gente tá num podcast onde a pessoa vai estar ouvindo a gente. Exatamente. E o meu ponto principal de raciocínio é você ser honesto. Eu tô só ouvindo o que os caras, o Cato Bocó, estão falando ali, né? Ou realmente eu tô querendo entender o que a Bíblia tá falando. Exatamente. Eu não estudei esse livro de Jó, mas talvez tenha vindo na minha cabeça aqui. Ele não viu a Deus, ele foi. Você entendeu errado? É uma pergunta minha agora, sincera. Porque, do mesmo jeito que você está falando aí, nós podemos. Ele poderia. Ele viu o redemoinho, mas ele queria ter visto Deus. É do mesmo jeito que eu vejo uma flor bonita e através da flor eu vejo Deus. Eu não sei, é uma pergunta. Quem viu a face de Deus, nunca ninguém. Não viu, ele não viu, mas tipo assim, você já pregou que ele tinha visto Deus. Sim. Então ele, na Bíblia não fala nada disso, é uma pergunta assim. Não, fala. Fala que ele viu. Fala que ele viu. Porque ele pode ter, ele quis ter visto Deus e Deus, naquele redemoinho, representou Deus para ele, não sei. Não. Quando Deus ele vai se apresentar, ele deixa Jó falar, e aí chega um momento que ele fala: beleza, agora é a minha vez. E essa parte de Jó é muito. Eu gosto demais. Depois estuda lá, Jó, capítulo 40 pra frente. Você vê o diálogo de Deus com ele. E aí, quando ele usa essa frase que o Vitor acabou de falar, ele fala: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Só que Deus apareceu para Jó diante de um redemoinho, como um redemoinho, entende? Então ele não viu a face de Cristo, ele não viu a face de Deus. E eu peguei essa frase no literal. E não é. Realmente ele viu o redemoinho. Da mesma forma que todos os israelitas estavam ali, todos os hebreus que estavam ali depois, né, no processo do Êxodo, viram a Deus mediante a face de Moisés, devido à glória de Deus. É como se tivesse visto praticamente Deus. Abraão precisaram até tampar a cabeça dele com um pano de tanta radiação de glória, cara. E a reflexão que fica pra você é literalmente: o que você tá consumindo, sabe? Quanto você está saciando com a palavra de Deus? É com o básico? É só com mais um, só o que o outro fala? Ou realmente você tá indo mais profundo? O convite de Deus é para você voltar no início. É para você voltar ao início e entender o fim. É você voltar lá pro começo de todo o processo para daí você conseguir entender o final. É viver firme nesse presente. Apesar de você entender o início e voltar pro início e entender o fim, é você também desfrutar do presente. Entender todo esse processo. O Cordeiro venceu, sim, você tá com ele. É entender que ele tá com você tá com ele, vice-versa. O que é fundamento? Consegue explicar pra mim? Agora ele bate pronto. O que é fundamento? Vamos aí, Gregor, você que construiu esse estúdio top. O que é fundamento? Fundamento, cara, eu vou puxar pro sei lá, o Vitor vai ser melhor porque ele é um professor de educação física. Os fundamentos, quais são os fundamentos aí de qualquer esporte? Agora eu só posso falar fundamento. Posso estar falando alguma besteira, mas como você trouxe o fundamento e relacionou a casa, fundamento é a base. Vem de fundação. É o que vai vir a fundação, né? Profundidade. Profundar. É isso? É o que eu ia falar, é isso. E aí o tema dessa semana é o Fundamentos de Gênesis. O que é Gênesis? É o início. Então vamos nos aprofundar no início. Isso é sensacional. Queria pensar nesse ponto e alguém de vocês quer orar pra gente dar essa sequência aqui? Agora você jogou essa já. Boa, vamos lá.
Se você tá aqui, entenda muito bem forte. Você tá aqui com a gente, já passou 1 hora e pouco aqui. A gente já tá consumindo bastante, mas é entender. Eu convido você a fazer uma oração, a fechar os olhos e perceber, principalmente o Danilo vai orar, que é esse o chamado, é esse o convite de Deus. Ele quer que você volte pro início para entender o final, mas principalmente desfrute nesse presente, sabe? Ele diz. Lembrando que Apocalipse, Não. pra quem acredita, não é o final, é o começo de tudo, tá? É o começo de tudo. Hashtag frases do Greg. Hashtag fase do Greg. Vamos orar então. Quero convidar você que nos assiste também, feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, Pai querido e amado Rei, com o coração transbordando, Senhor Deus, aqui de alegria, por estarmos aqui entre irmãos, compartilhando a Tua palavra, aprendendo e também levando a mensagem do Evangelho, Senhor Deus. Algo que nós acreditamos, que temos certeza. Mas, Senhor Deus, que o Senhor abençoe também cada um que assistiu com a gente aqui, que o Senhor abençoe com o dom da palavra, com o dom do Espírito, que os frutos do Espírito dessas pessoas, elas possam vir aflorar. E que este canal, Senhor Deus, ele realmente possa ser uma ferramenta em Tuas mãos para a gente pregar o Evangelho e abreviar a volta de Cristo conforme o Teu querer e Tua vontade. Seja conosco, dê-nos a Sua paz e o Seu perdão, Pai amado, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. E o próximo tema? Hã? O próximo tema de baixo, bate pronto, assim, ó. Pela nossa agenda. O que é o próximo tema aí? Imagens do tema do casamento. Eita, imagens do casamento. Mais símbolos pra gente. Que imagens, que casamento é esse? Pra quem tá vendo esse segundo episódio, nem percebe que o primeiro durou 40, 50 minutos, pouco tempo. 5 minutos. Mais de 1 hora, tá aqui conversando. Que casamento será esse, hein? Hã? Pois é. Então você é o nosso convidado. Próximo episódio, o terceiro episódio episódio do nosso Rota 916. E sabe, antes de a gente encerrar aqui, a gente poderia explicar pra galera por que é Rota 916, Jô? Você que foi idealizar agora. E que você que trouxe o ideal dessa Rota 916. Por que é Rota 916? Isso aqui é o que? Uma rua? É um Agora deixa mais vadinho. Então, e aí, vamos deixar pro início do nosso capítulo da Goshima, que era pai, era mais. Não adianta você pesquisar que você não vai encontrar. Então, Então, só vocês uma ideia do que é, põe nos comentários aí, a gente vamos ver qual vai ser o que vai chegar mais próximo. boa. Pessoal, se essa conversa falou com você, se de alguma forma tocou você, guarde e tenha isso no coração, né? A verdade de Deus, ela não precisa ser reinventada. Ela só precisa ser redescoberta. Você só precisa caminhar mais, só precisa ouvir um pouquinho mais dele, né? Em tempo de que a gente tá vivendo em muitas vozes, muito se fala, alguém chamando de um jeito, falando aqui de outro, trazendo opiniões, trazendo outras verdades, que você sempre possa ouvir a voz de Deus, possa sempre ouvir Amém. a verdade dele, Amém. desde o começo. Teve dúvida? Volta para a palavra. Teve dúvida? Volta para o Cordeiro. Volta para a fonte. Volta pro princípio. Não esqueça de seguir o Rota 917. Mudou o nome 916, 916. Não esqueça de seguir o Rota 916 no Instagram, em todas as redes sociais. Ativa o sininho aqui do YouTube, do canal. Compartilha para quem não viu esse episódio, que precisa ver toda a nossa conversa, toda a nossa reflexão. Que Deus seja sempre louvado aqui. Se uma pessoa for atingida já com essa mensagem nossa, a gente já tá muito... Sensação de dever cumprido e missão cumprida. Muito, muito. E lembre-se sempre, né? Ainda dá pra recomeçar com Deus. Amém. Ainda dá pra você entender e redescobrir a palavra dele. Porque anunciar o evangelho não é escolha, é minha missão. A gente se vê no próximo episódio, pessoal. Até mais. Tchau.